Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender mais um pouco da porção da palavra do Senhor. Mas inicialmente vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e que Ele esteja nos dirigindo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse momento de estar aqui contigo, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando todos aqueles que estão participando, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, Senhor, na modalidade online, Senhor. Que cada família aqui representada, Senhor, seja abençoado, acariciado, Senhor, pelas Tuas ricas bênçãos, Senhor. E mais uma vez, Senhor, te peço, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor irá fazer. Conceda-nos, Senhor, o domingo abençoado na Tua presença. É o que te pedimos e já te agradecemos, no doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição 2, que tem como tema a fé e o convívio social. Quem escreveu foi o pastor Ronaldo Gomes de Souza. Ele pastoreia a igreja, PIB, que é a primeira igreja batista, no Jardim Aeroporto, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a nossa lição, vamos fazer uma revisãozinha na lição anterior, que fala sobre a fé e as provações, Então, nós aprendemos na semana passada que a fé, ela vem acompanhada de provações. E as provações, elas servem para quê? Para nos dar, assim, uma base melhor, nos fortalecer acerca das nossas emoções, nos fortalecer espiritualmente. E também nos ajuda a ter também experiências com o Senhor, E diante das provações, nós não devemos lamentar. Por quê? Primeiro que o Senhor, nosso Deus, Ele não gosta de murmuração. A própria palavra dele diz lá em Provérbios, que nós não devemos murmurar, porque isso não agrada ao Senhor. E segundo, nós colocamos em xeque o poder do Senhor. E desconsideramos também que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que esperar o tempo do Senhor. Não devemos murmurar, muito pelo contrário. Devemos ter fé no Senhor, porque sabemos que Ele vai fazer o melhor para nós. E nunca perdermos a esperança no Senhor. Então a lição 2, ela vai falar, como eu já disse, sobre a fé e o convívio social, E nós temos como texto bíblico aqui, servindo de base, Tiago, capítulo 2, do versículo de 1 a 13. Conforme nós formos avançando na lição, eu vou destacando alguns versículos desse texto bíblico, tá bom? Bom, o livro de Tiago, ele foi escrito no ano 48 depois de Cristo, antes do concílio de Jerusalém, que está descrito lá em Atos 15, tá? Qual era o objetivo dessa carta, que Tiago escreveu para deixar aí para o povo, para os judeus? O objetivo maior era justamente orientar os judeus a andarem nos caminhos do Senhor, observando a lei, Então, dar orientação pastoral aos líderes, da prática aos judeus que foram dispersos pela perseguição. E alguns escritos dizem que também é uma referência às 12 tribos. Tá? Naquela época, a sociedade era caracterizada distintamente por classe alta e classe baixa, Isso, se formos notarmos, nos dias atuais, a carta de Tiago ela é bastante relevante para os nossos dias. E Tiago vai ensinar o quê? Que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, a carta de Tiago ela vai fazer um convite
para que os judeus abandonem essa prática de comunhão baseada nessas distinções sociais. Tá? E aqui no início da lição, o escritor, né, o autor, ele coloca assim: a análise sobre o tema da discriminação é bem presente no mundo atual, no qual englobamos aqui discussão sobre discriminação social, discriminação religiosa, discriminação quanto à orientação sexual e a discriminação social, entre tantas outras, né? Algumas dessas questões não estavam tão latentes na época de Tiago. Todavia, a discriminação social abordada por Tiago compreende princípios de validade para todos os tempos. No tempo dos apóstolos, os mais ricos eram bem mais recebidos, dando até a impressão de estarem sendo bajulados, enquanto os mais pobres eram deixados de lado, não recebiam a mesma atenção. A orientação de Tiago é clara, né, quanto ao modo de agir em relação às pessoas, e demonstra através das verdadeiras convicções a respeito de Deus, né? Então, o Tiago, ele vai falar exatamente isso, que nós temos que andar em amor, né? E com Jesus nós aprendemos exatamente o oposto. Enquanto lá naquela época os judeus, eles davam muita atenção, né? Valorizavam muito essas questões de classes sociais, Jesus demonstrou exatamente o oposto. Ele foi rejeitado, ele foi oprimido a ponto de ser condenado à morte, morte de cruz, mas não deixou de ser 100% divino e agir como divino, né? A ponto de seus inimigos reconhecerem que ele era, na verdade, diferente, né? Isso serve de exemplo para nós. Nós também temos que ser diferentes. Nós temos que ter Jesus Cristo como nosso referencial, né? Somos separados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, temos que ter atitudes diferentes das quais o mundo nos prega, né? Então, o que nós vemos, o que é comum vermos nos nossos dias, né? Muitas panelinhas, muitos grupinhos. Às vezes, infelizmente, vemos isso até dentro de alguns irmãos da igreja, né? E isso não é aprazível aos olhos do Senhor, né? Isso é pecado, né? Nós fazermos acepção de pessoas, fazermos distinção social, isso é pecado. Nós não podemos fazer essas práticas, praticar essas coisas, ter esse tipo de ação. Temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, independente da classe social da qual essas pessoas ocupam, né? No item 2 da lição, o autor ele vai falar do tratamento gracioso de Deus para com todos. Então, ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, ele é gracioso com todos. Os cristãos judeus, naquela época, eles ficaram surpreendidos, né? Quando Pedro visitou a casa de um gentio, né, chamado Cornélio, pregou aos gentios e até comeu com eles. Eles ficaram assim, surpresos, né, com essa atitude, né? Mas Jesus também, na época dele, ele também fez isso com algumas pessoas, tanto que ele até chamou Zaqueu, né? Disse que ia para a casa de Zaqueu para estar ali comendo com ele, que Zaqueu o recebesse. E as pessoas ficaram até assim um pouco surpreendidas, né? Como é que pode esse aí que diz que é filho de Deus, né? No entanto, ir para a roda, sentar junto com os pecadores, né? E Jesus
mesmo falou, eu não vim para salvar sãos, né? Eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os doentes, os que estão precisando, os que estão sedentos, né, de socorro. Eu vim para isso. Então, nós temos que ter esse espírito também de solidariedade com o nosso próximo, né? Nós temos que estar prontos para servir, independente de qualquer classe social, porque para Deus todos nós somos filhos, não existe maior, não existe menor, né? Não existe rico, não existe pobre. Somos todos iguais perante aos olhos do Senhor. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o pecador, transforma o rico em pobre, né? Pelo fato de não poder depender das suas riquezas, mas da graça de Deus, e transforma também o pobre em rico, através da sua graça redentora, né? E aqui nós vemos lá o jovem rico, quando ele encontra com Jesus, e ele fica maravilhado, né? E ele sente no coração de seguir a Jesus. Só que ele, no coração dele, ele impôs, né, algumas coisas dentro dele. A passagem diz assim, o jovem rico: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Deus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não observamos a palavra do Senhor, a lei do Senhor, porque muitas vezes nós colocamos o nosso desejo à frente da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita. E nós temos que andar ali em comunhão com o Senhor e tendo assim sempre a palavra de Deus gravada no nosso coração, né? Aqui no versículo 4 da epístola de Tiago, no capítulo 2, diz assim: não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomando-os de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais? No versículo 8 diz assim: se vós, contudo, observai a lei, régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. O que isso quer dizer? Não adianta nós guardarmos apenas aqueles mandamentos que nos apraz, aqueles nos quais nós temos mais afinidades. Nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor, nós temos que aplicá-la dia a dia, no nosso dia a dia, porque se tropeçarmos em um mandamento sequer, todos os demais estarão também
sem valor devido, né? Então, nós temos que prestar atenção em todos os mandamentos, porque nós temos que observar a palavra do Senhor com bastante atenção, com bastante amor. E nós podemos ver lá na parábola do bom samaritano, né, que é até um bom exemplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. Lucas 10, versículo 25. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: que está escrito na lei, como interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí no 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, quer dizer, passou distante, não chegou perto. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo, passou longe, não chegou perto. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, o que nós vemos aqui? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é qualquer pessoa que estiver à nossa frente, ao nosso lado, atrás de nós, necessitando da nossa compaixão, necessitando do nosso acolhimento, né? E o nosso próximo, quando nós olhamos para o nosso próximo, temos que olhar para o nosso próximo como se estivesse olhando para nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo como o Senhor nos ensinou. Então, nós temos que ser compadecido, ser solidário com o nosso próximo. E nós temos que ajudar, nós temos que acolher, independente das circunstâncias, e independente do extrato social que essa pessoa pertença. No item 3, o autor ele vai falar sobre o ensino da palavra de Deus, né? E ele começa falando assim: o apóstolo Tiago recorre ao Antigo Testamento para lembrar um dos mandamentos mais conhecidos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que tem a ver com o que eu acabei de falar aqui, com a parábola do samaritano, né? E com isso, quando Deus coloca para a gente esse mandamento, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que será que Deus espera de nós? Você que está aí, participando da EBD, o que passa pela sua cabeça? O que Deus espera de nós, né? Através do ensino da sua palavra, né? O que Deus espera? Ele espera que o seu povo compartilhe desse amor de maneira genuína, em espírito e em verdade. Porque amar o próximo é a regra que traz sentido para todas as leis. Se cumprirmos as demais leis, mas não praticarmos o amor ao próximo, conforme o Senhor nos ensina, conforme Ele espera que façamos, nos tornamos culpados, ou seja, não basta apenas cumprir alguns mandamentos, mas observar a lei
e aplicá-la no nosso dia a dia. No item 4, o autor ele vai falar sobre temor do julgamento de Deus. Em sua carta, o apóstolo Tiago nos adverte acerca da justiça de Deus e o quanto devemos considerar o seu justo julgamento. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, né? Após sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, né, vertido na cruz do Calvário, nenhum pecado nos condenará. Mas nós temos que praticar as boas obras, né? Até porque a fé, né, se elas não forem acompanhadas das obras, ela será morta, né? Mas isso aí nós veremos na lição 3 na próxima semana, no próximo domingo, né? Os cristãos jamais serão julgados por seus pecados. No entanto, nossas obras serão julgadas e recompensadas. Por isso que lá em Apocalipse vai falar do galardão. O galardão tem a ver com as nossas obras. Elas serão julgadas e elas serão recompensadas. E receberemos o nosso galardão de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas ações, os nossos feitos aqui na terra, para a propagação do reino de Deus, para a propagação do domínio de Deus aqui na terra. Receberemos o nosso galardão conforme nossas obras. As obras acompanham a fé, sem elas a fé é morta. E a conclusão, né, desse estudo, o autor ele vai dizer o seguinte: os princípios aqui estudados sobre o assunto discriminação podem ser aplicados a todas as áreas que a sociedade hoje tanto discute de forma acalorada, extremista e buscando mais o confronto do que o diálogo. É isso que nós vemos muito, né? Nós vemos muito confronto. As pessoas não param mais para dialogar. Nós queremos ser os donos da verdade. Muitas das vezes nós deixamos de respeitar o nosso próximo. E quando deixamos de respeitar o nosso próximo, nós estamos infringindo na lei do Senhor, que é amar ao seu próximo. Nós não estamos amando o nosso próximo, porque quem ama, respeita. O fato de aprendermos nesta lição que não devemos agir com discriminação, fazendo, no caso, acepção de pessoas, não significa que vamos abrir mãos de princípios, né? Valores e ensinos da palavra de Deus, mesmo quando os assuntos são difíceis ou polêmicos. Vale dizer que onde a palavra de Deus é assertiva, proposicional, não há o que discutir, duvidar ou buscar um acordo com o mundo. Ou seja, nós não temos que concordar com o mundo para nos passarmos por bonzinhos e aceitos, até porque o Senhor, na sua palavra, Ele nos ensina, Ele chama a nossa atenção, né? E muitas das vezes o Senhor, Ele é um pouco severo, mas Ele tem que ser, né? Para poder fazer com que nós fiquemos afinados com Ele. Então, nós não temos que concordar com o mundo, não. Nós temos que falar acerca dos princípios da palavra de Deus, fazer o mundo conhecer, levar o mundo a conhecer o Senhor, mas de uma forma amorosa, né, e com posicionamento. Porque nós não precisamos gritar para mostrar que temos razão. Basta nós termos posicionamento. E nós também não precisamos ser agressivos.
Nós devemos ser amorosos, porém firmes, tá? O que precisamos é ter a mente e o coração aberto para apresentar a verdade com amor às pessoas. Lembrando que a Bíblia Sagrada diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, que está lá em Romanos 5:20, né? Então, aonde operou o pecado, superabundou a graça de Jesus, o nosso Salvador. Para pensar e agir. Você tem dificuldade de dialogar com aqueles que vivem e pensam diferente de você e respeitá-los? Você consegue separar o fato de não discriminar a pessoa com o não concordar necessariamente com seus pensamentos e atitudes? Ou seja, você sabe discordar, mas de uma forma educada? Você sabe se colocar, se posicionar, né, diante de alguém que não conhece a palavra de Deus, que discorde de você de uma forma educada e de uma forma bem posicionada? Você está consciente de que a Bíblia Sagrada, ela deve ser proporcional e assertiva, sem muitos assuntos que são polêmicos na sociedade, mas que entre o politicamente aceitável e os princípios eternos do Senhor, eles têm preeminência e proeminência. Então, você sabe fazer essa distinção, né? Você sabe ser assertivo quando você vai falar da palavra do Senhor para alguém? Você sabe ser assertivo quando você vai acolher alguém sem levar em consideração a sua posição social, se é rico, se é pobre, se vive na Zona Sul, se vive na Zona Norte, na Baixada? Você é assertivo quanto a isso? Se não é, ou se ainda falta alguma coisa para completar, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria, que venha completar aquilo que está incompleto. E certamente Ele vai te capacitar para que você seja um cristão mais assertivo, um cristão que não tenha, né, de se envergonhar, né, daquilo que faz, daquilo que prega, que não tenha que se envergonhar do seu testemunho. Porque falar é uma coisa, testemunhar é outra. Muitas vezes falamos, mas não deixamos exemplos. Muitas vezes pregamos a palavra, mas a nossa conduta no dia a dia está aquém daquilo que nós estamos falando. Então nós devemos observar e, sobretudo, amar ao próximo. Quem ama, respeita. Quem ama, não faz acepção. Que o Senhor nos ajude, nos guarde na caminhada e que possamos ter uma vida social mais agradável, uma vida social mais saudável, que possamos conviver melhor uns com os outros, né? Dentro da igreja também, que possamos viver em comunhão. Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo, né? Onde a cabeça é Cristo. Esse corpo, ele tem que estar totalmente ligado, né? E tem que trabalhar de maneira harmônica, né? Seguindo a cabeça que é Cristo, seguindo a lei do Senhor. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção à palavra do Senhor. Deixo aqui o meu abraço para vocês. Obrigada por estar aqui nesse canal, fazendo parte, né? Aqui fazendo parte na modalidade online, como nosso assistente, nosso ouvinte virtual, né? Continue no nosso canal, não esqueçam de dar um like, né? Um okzinho lá, e continue conosco às 10h30, teremos o culto daqui a pouco.
teremos o culto com os jovens, né? E no final da tarde nós teremos o último culto deste domingo, às 18h30. Continue com a gente, te espero lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que te dê uma semana abençoada na presença dele. Tchau!